Ó, ele está dizendo para a gente que o topo seria em 265 mil. Será que formamos um topo no Bitcoin? Então, nesse vídeo eu vou fazer uma análise de alguns indicadores como on-chain e também de sentimento para a gente entender se o Bitcoin formou um topo. Mas antes eu vou fazer uma análise interessante aqui no preço do Bitcoin para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, olha que interessante isso aqui. A gente segue no movimento lateral ainda acumulando. Hoje o Bitcoin está, nesse momento, sendo cotado $96.800 e está nessa acumulação, né? Fazendo candles aqui bem pequenos, né? Fazendo doji aqui, porque está com dificuldade tanto para andar para cima quanto para baixo, né? A gente tem bastante compradores embaixo e temos bastante vendedores acima. Então, o Bitcoin está sofrendo um pouco nessa região aqui. Mas, se a gente entender que esse movimento é um movimento mais curto, né? Como foi esse aqui e esse aqui, a gente pode fazer a seguinte análise aqui no preço. A gente traça, é, a gente veio aqui foi a reversão, né? Que a gente trocou de tendência. Então, ele faz esse movimento aqui, né? Um fundo duplo e vai para cima, certo? Então, a gente consegue ver que ele fez esse topo aqui e daí ele veio para baixo. Então, aqui seria um primeiro topo, né? Antes da reversão. E a gente consegue ver que nesse movimento curto ele veio até aqui e ele fez o topo ali em cima, ó, antes de romper, né? Nesse movimento curto. Então, nesse movimento curto, ele fez o topo aqui e ele fez o fundo aqui, tá? A gente consegue ver que esse fundo que ele fez nesse movimento curto, ele não chegou nesse topo aqui. Ele ficou, né? Deixou esse range aqui de preço. Ele não chegou a tocar naquele topo lá, tá? E quando a gente tem um movimento longo, ó, a gente consegue ver que o topo do movimento longo é aqui. E no movimento longo ele faz o toque do suporte, que é o topo do movimento curto. Então, o movimento longo, lateral longo, ele vem testar o fundo novamente. É a mesma coisa aqui, ó, ele faz o fundo lá desse movimento mais curto. Ó, esse aqui é o movimento mais curto. Ele faz o fundo aqui e o topo ali. A gente consegue ver que esse fundo, ó, ficou longo, ele teria que ter vindo testar esse cara aqui, não veio. Então, a gente entende que o movimento curto ele não precisa vir testar o topo do movimento mais longo, tá? E aqui a mesma coisa, aqui é o movimento mais longo, o topo foi aqui e o fundo aqui. A gente consegue ver que no fundo do movimento mais longo ele sim vem testar o topo do movimento mais curto. Esse aqui foi o movimento mais longo. E agora se a gente entender que ele vai seguir o padrão que agora seria um movimento mais de lado mais curto, a gente entende que ele não precisa vir testar aqui o topo que foi em 74 mil. Então, a gente não sabe se aqui já foi o fundo e se aqui já foi o topo desse movimento curto. Então, aqui poderia ser um fundo sim, porque ele não precisa vir testar esse topo aqui como que ele fez nos outros movimentos curtos. Ó, ele não vem testar o topo do movimento mais longo anterior. Então, o movimento curto ele não precisa necessariamente vir testar o topo do movimento mais longo. E geralmente, quando é um movimento lateral mais longo, ele vem caindo até testar é, o topo do movimento mais curto. Se esse movimento aqui for mais longo, ele ficar aqui, a gente pode entender que ele vai vir testar aqui, entendeu? Antes de andar. Mas, se ele for seguir o padrão, não deveria. Se a gente ver o order book, a gente consegue ver que aqui tem bastante ordens, né? Claro que aqui eu estou filtrando acima de 70. Deixa eu até deixar mais claro aqui para a gente ver. Ó, se a gente comparar, olha a diferença disso aqui. Aqui tem ordens grandes também, né? Mas olha como que tem menos ordens comparado ao bloco que tem aqui. Mesmo que são teoricamente pequenas, ordens menores, mas tem muita ordem, tá? Aqui embaixo nos 80, nos 77 tem uma gigante aqui ó, de 907 bitcoins, lá nos 78 mil. Mas aqui a gente vai ter bastante suporte, porque tem bastante ordem aqui, ó, tem ordem grande, ó, 100 bitcoins, 140, 130, então aqui vai ser uma região boa de suporte. Aqui em cima também tem algumas vendas grandes, que nem aqui tem 600 bitcoins, mas são isolados, e não tem tanto como abaixo, né? Se a gente ver aqui no mapa de liquidação, a gente consegue ver que aqui a gente tem uma ausência de liquidação, ou seja, aqui vai ser uma região forte de suporte. Então, mesmo que o preço venha tocar aqui,
é difícil ele perder essa região aqui. E conflui também com várias ordens que a gente tem nessa região aqui, tá? Então, é difícil o Bitcoin perder ali os 90 mil. Então, ali seria uma região importante onde o preço provavelmente vai segurar. E a gente consegue ver aqui no gráfico, inclusive, que toda vez que ele vem ali para baixo, a gente começa a deixar essas sombras compradoras. Então, a gente consegue entender, né, que ali tem bastante, uma região forte de suporte, né, tem bastante compras. Tá, agora vamos tentar entender se aqui seria uma região de topo, se a gente formou ou não um topo aqui. Vamos iniciar primeiro aqui por um indicador on-chain, que é o MVRV. Já tem o MVRV, ele mede se o Bitcoin está caro ou barato. Ele basicamente pega o market cap do Bitcoin, né, o valor total de mercado do Bitcoin, e divide pelo preço médio ali que os investidores pagaram pelo Bitcoin. E essa divisão forma esse indicador aqui, né, que é o MVRV. Só que tem um problema, esse indicador MVRV, aqui a gente consegue ver que tem dois, né? Tem o MVRV e tem o Z-Score. O MVRV, o que acontece? Ele é um indicador que contém todas as carteiras. Ele não tem filtro nenhum, então ele pega todas as carteiras, tudo que tem de Bitcoin e considera nesse cálculo aqui. Ou seja, todas as carteiras têm um peso no cálculo. Só que o que pensaram? Que isso não está exatamente certo, porque tem muita carteira de muitos anos que não movimenta mais bitcoins. É como se eu tivesse uma carteira com muito bitcoin e eu tivesse perdido aquela senha daquela carteira. Teoricamente, aqueles bitcoins estão perdidos. Estão lá na minha carteira só quando eu tenho mais acesso, então eu não consigo mais movimentar aqueles bitcoins. Então é basicamente como se esses bitcoins deixassem de existir do mercado. Então não faz sentido isso ser considerado como peso nesse cálculo, né? Porque se eu perdi a senha daquela carteira, nunca mais vou ter acesso àquela carteira para eu movimentar aqueles bitcoins. Então, logo, isso não vai influenciar mais aqui nesse indicador. Aí, o que eles pensaram? Então, vamos criar o Z-Scores para a gente filtrar essas carteiras que, teoricamente, estão inativas e não considerar aqui no cálculo. Então, eu vou utilizar aqui para a gente o Z-Scores, para indicar, para a gente conseguir entender se a gente fez ou não um topo. Que é um indicador mais limpo, né? Filtrando e tirando fora essas carteiras inativas. Então, o que a gente consegue ver nesse indicador aqui, no Z-Score? A gente consegue ver que, basicamente, toda vez que o Bitcoin formou topo, ó, ele passou aqui o nível de 7, né? Que aqui seria o 7, né? Ele passou do 7 acima, ou ele tocou aqui, ele passou do 7, foi o topo aqui foi mais um topo, ele foi lá em cima, passou de 10, aqui foi mais um topo, ele passou de 7, né? Inclusive ele foi lá em cima também, aqui também ele passou do 7, foi lá em 10, né, no topo. Aqui no último ciclo ele tocou no 7, né, passou um pouco do 7, onde formou o topo. Então, qual que é a primeira coisa que a gente consegue entender? Que ao menos, para a gente começar a entender que o Bitcoin está num topo, ele deveria estar ali no 7, né? Então ele deveria estar no 7 ou ao menos próximo do 7, né? Para a gente entender que a gente estaria próximo de um topo. A gente consegue ver que a gente está bem longe. Inclusive esse indicador é muito interessante para quando a gente quiser, no próximo ciclo ali de mercado, depois que a gente tiver o bear market, que a gente quiser começar a aportar, para a gente conseguir identificar o fundo, né? A gente consegue ver que todos os momentos que esse indicador esteve nessa área verde, foi um excelente momento de compra, né? Ó, quer ver, a gente esteve na área verde, e a gente geralmente estava num preço muito descontado do Bitcoin. Ó, então todas as vezes a gente estava num excelente ponto de compra. Então, ó, se a gente tivesse comprado nessa região aqui, nessa aqui, a gente estaria comprando o fundo do Bitcoin. Então, olhando esse indicador aqui, a gente ainda está muito longe do 7, onde seria basicamente, a gente podia entender que seria o topo do mercado. Então, o MVRV indica para a gente que ainda tem muito espaço para a gente continuar subindo, tá? Então esse é um indicador que nos diz que ainda a gente está longe de um topo, tá? Então agora eu vou para outro indicador que é o Psycho Top, mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal. Agora vamos ver um outro que é o Psycho Top. O Psycho Top também, o que que ele indica para a gente? São duas médias, a média 111 e a média de 350. Basicamente, quando que acontece o cruzamento dessa média, e a média 111 cruza acima da média 350, isso indica para a gente que foi o topo. A gente consegue ver nessas regiões aqui no passado. Se a gente pegar aqui, ó, bem no cruzamento aqui foi o topo do mercado, ó, em 1,13, né, por aí, 1,13. Então, olha, quando tem cruzamento, ele indica para a gente que o Bitcoin formou o topo.
Aqui também, ó, teve o cruzamento aqui, ele indicou pra gente lá exatamente onde foi o topo. No ciclo passado também, ó, onde que teve o cruzamento da média, ele indicou pra gente que foi o topo. E hoje, inclusive, o que, que ele mostra pra gente também? Que toda vez que o Bitcoin toca a linha de baixo, a gente é um excelente momento de compra. Ele tocou aqui, compra, aqui também, se você pode comprar, aqui também. E quando ele cruza acima, ele começa a andar acima da verde. Aí a gente já começa a ficar um pouco mais esticado, né? E, e nesse ciclo aqui também, ó, no ciclo atual, né? A gente, toda vez que a gente toca, a gente compra ele, né? Ó, compra aqui. Agora a gente está bem próximo ali, praticamente tocando. Então a gente precisa o quê? Ver ele romper o verde aqui, tocar e andar acima do verde, né? Inclusive, esse indicador aqui do Psycho Top é um indicador que ele faz a previsão de onde basicamente seria o topo do mercado. E atualmente ele diz pra gente que o topo seria lá por... Ó, ele está dizendo pra gente que o topo seria em 265 mil, com base no que está acontecendo hoje, né? Claro que é uma previsão, tudo pode ser alterado. Mas ele ainda indica pra gente que está longe. A gente ainda está longe da média verde ali, a gente nem rompeu ela. Então, se a gente esperar o cruzamento dessa média aqui, para indicar pra gente que foi um topo, então a gente ainda está longe, né? A gente ainda está longe de um cruzamento e a gente não cruzou, então também diz pra gente que a gente ainda não formou topo, tá? E agora vamos para um que basicamente é o mais importante, né? Que é o indicador de sentimento. Atualmente a gente está neutro, né? Com 54 pontos. Semana passada, na última semana, ele chegou a bater medo, né? Que é os 46 pontos. E basicamente fica a pergunta no ar. Você acha que o Bitcoin vai formar um topo com isso aqui neutro ou com medo? Faz sentido o Bitcoin formar um topo? Ou será que não faria sentido ele estar como aqui no passado? Se a gente pegar o máximo aqui, ó, aqui chega a bater 90 pontos, 90 pontos. Então, faz sentido formar com medo o topo do mercado? Ou para o mercado não seria mais interessante a gente formar um topo com ganância ali, com muito dinheiro entrando e essas pessoas perdem dinheiro, né? Para o mercado faz mais sentido a gente formar um topo quando que a gente está em extrema ganância, com muito dinheiro entrando, e vai indicar que essas pessoas vão estar comprando ali topo de mercado e possivelmente elas vão estar deixando esse dinheiro para o mercado, elas vão estar perdendo esse dinheiro. Então, então não faz sentido quando todo mundo está com medo, você está com medo de comprar o Bitcoin hoje, ou você está vendendo. Faz sentido formar um topo agora e você pensar, beleza, o Bitcoin vai dar oportunidade para essas pessoas, se a maioria está com medo. Então, a maioria vai estar correta de estar com medo e não comprar, de o Bitcoin realmente ter formado um topo e dar a oportunidade dessas pessoas comprar mais barato. Então não faz sentido, né? Geralmente a gente formou um topo quando que esse indicador esteve mais alto. Então é isso, galera. Na minha visão, assim, não tem como o Bitcoin estar formando um topo agora com agente neutro ou com medo, tá? Isso não faz sentido para o mercado, nunca aconteceu dessa forma. Agora vai dar a oportunidade de falar, não, vocês, a maioria, vocês estão corretas. Vocês estão com medo, vocês não estão comprando, então vamos formar um topo e vamos dar a oportunidade para vocês comprar mais barato, né? Não faz sentido. E a minha análise é essa, então, galera. Então, a gente ainda tem muito espaço ali para subir. A gente tem que ver esse indicador aqui em extrema ganância, tem que estar lá em 88, 90 pontos, para aí a gente começar a se preocupar com um possível topo de mercado, tá? Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo e compartilhe para mais pessoas saberem se a gente formou ou não um topo do mercado, tá? Isso aí, valeu, galera. Falou!